Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Esta aula é destinada ao nono ano. Estamos terminando o nosso módulo e vamos à nossa aula de número 60. Problemas geométricos, vamos terminar o item 2 do teste 1. Orientações para fazer as atividades 3 e 4 em casa. Módulo 20, investigações matemáticas com resolução de problemas. Então, vamos aos problemas geométricos. Já vimos essa atividade no dia de ontem. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Se você não assistiu a aula anterior, é importante que você volte e assista. É uma aula que vai te esclarecer muito, tá certo? Pegue seu material de anotação, pegue sua apostila, seus cadernos, lápis, borracha, caneta e vamos resolver o nosso probleminha junto. Então, aqui nós temos 6 quadrados idênticos, foram empilhados. Primeiro 4, depois 2, ou seja, a metade está em cima. E aí nós vamos fazer algumas divisões. Então, usando somente 2 segmentos de reta, vamos dividir ele em 3 partes iguais. Então, para a gente fazer isso, o que a gente fez? Olha, passou um traço, isso na horizontal e outro na vertical. O da vertical é exatamente metade do de cima, certo? Nós fizemos realmente esse objeto ficar em 3 partes iguais. Na letra B é diferente. Na letra B ele vai pedir o quê? Que seja 4 partes iguais. Então, para ser 4 partes iguais, nós já dividimos ele diferente. Ó. Observe como ele foi dividido aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos redividir ele de cima para baixo, assim como está aqui. Ó. Só que lembrando que esses dois pedaços, esses dois aqui tem que compartilhar, ou seja, esse quadradinho aqui e esse quadradinho tem que ser compartilhado tanto pelo de cima quanto pelo da lateral. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar ele o quê? Tirando a metade dele. Então, metade para o de cima, metade para o do lateral. Metade para esse da esquerda de cima e metade para esse da esquerda do lateral. Então, a letra B ficou dessa forma. 4 figuras idênticas e dividido aí esse objeto em 4 partes. Teste item 2. Diz assim. Uma pessoa fez uma compra no supermercado no valor de R$ 77. Ao efetuar o pagamento com uma nota de R$ 100, o operador do caixa informou: eu só tenho nota de R$ 10 para dar de troco. O cliente verificou que ainda tinha R$ 73 na sua carteira, sendo 3 notas de 10, 8 de 5 e 3 moedas de R$ 1. O menor valor que o cliente deve repassar ao operador de caixa para facilitar o troco, considerando que o dinheiro que tinha na sua carteira é quanto? Então vamos pensar um pouquinho. Ele deve 77. Ele chegou com R$ 100 para pagar. Só que o caixa só tem nota de 10. De 77 para 100 eu tenho 23. Opa, já tem uma dúvida aí, ó. E se o caixa voltasse para ele R$ 20? O caixa fica devendo R$ 3 para ele. Só que o caixa só tem nota de 10. Então o que ele tem que fazer? Isto. Ele tem que dar R$ 7 para o caixa a mais, tá certo? Já deu 100, então tem que dar R$ 7 a mais, ou seja, R$ 107, para que o caixa volte para ele quanto mesmo? Isso, para que o caixa volte exatamente R$ 30 para ele. Porque o caixa só tem nota de R$ 10 para dar de troco, ok? Esses são problemas que realmente acontecem no seu dia a dia. Você já tenha visto a sua mãe, o seu pai, o seu tio, alguém fazendo isso, dando algumas moedinhas a mais ou algum dinheiro a mais para que facilite o troco. Ok? Então, o menor valor que ele pode dar é R$ 7. Vamos olhar aqui e ver se tem como ele fazer R$ 7. Olha lá, ó. Tem uma nota de 5? Tem. E tem moedas de R$ 1. Então, ele pode pegar essa nota de 5 e juntar com 2 moedas de R$ 1 e fazer esse troco. Ok? Exercício em casa. Exercício 3, na página 472, diz assim: o objeto pesa 89,4 gramas. Calcule mentalmente quantas toneladas pesam 1 milhão de objetos iguais. Então, vai multiplicar 89,4 por 1 milhão e depois transforma em toneladas. Lembrando que uma tonelada tem 1.000 quilogramas. E 1 quilograma tem 1.000 gramas, tá? Exercício 4, observa o retângulo foi dividido em quadrados. De quantas maneiras é diferente podemos colorir 3 quadrados desse retângulo utilizando a mesma cor? Então, você vai fazer algumas variações aí.
Aqui tem alguns exemplos de variações, tá certo? Então, essas variações são iguais. Não modifica. Então, você tem que inventar outra variação diferente dessa. Tá? Essas quatro é consideradas iguais. Obrigado e até uma próxima aula.